Bem, pessoal, essa é uma nota do Ministério da Saúde, né, de redução de número de casos de dengue nas últimas semanas epidemiológicas, né, diferente do boletim da Fiocruz Infogripe, que mostra casos de infecções respiratórias de maneira geral que continuam crescendo no Brasil, inclusive Covid em vários estados, né. Mas eu vou explicar para vocês por que teve essa diferençazinha. Eu vou deixar os dois dados, né, do boletim da Fiocruz, da questão do Ministério da Saúde, né, de casos positivos. O que acontece? O boletim Fiocruz, Infogripe, ele está especificamente focado em casos de internação e de mortes por doenças infecciosas respiratórias, em especial com o destaque das virais. Então ele coloca no mesmo contexto, no mesmo dado, na mesma estatística. O boletim é antigo, não é uma coisa da agora, né? O Infogripe, ele já coleta esses dados há muito tempo, tá? Claro que durante a pandemia ficou um grande destaque, né? Então eles vão ter vírus sincicial respiratório, vão ter gripe, né, causado por influenza, vão ter até os rinovírus, vão ter também a Covid. Então, quando você olha como um todo, por isso que o do boletim da Fiocruz é muito mais interessante, às vezes, que esses dados do Ministério que demora de soltar e quando solta fica meio perdido às vezes, né? O boletim da Fiocruz, não, tá lá toda semana, você recebe, eu deixo até na descrição, tem um canal da Fiocruz só sobre isso, tem sempre um vídeo bem interessante, muito bem feito, falando esses dados, né? Então, quando a gente olha nesse contexto, continua a tendência de alta das infecções respiratórias virais. É esse o dado mais importante. O Ministério publicou recente, poucos dias, né, essa queda de casos de Covid, quando se olha de forma global, mas o mais importante é que pessoas estão pegando gripe, pessoas estão pegando Covid, pessoas estão pegando vírus sincicial respiratório, pessoas estão pegando rinovírus e está aumentando a internação. Então você, quanto paciente, quando você passa mal, quando tem essas infecções que pegam de forma muito parecida, contato pessoa para pessoa, os sintomas são muito parecidos, o que te preocupa é o quê? Está matando gente e está infectando muita gente, está aumentando a internação, os pronto-socorros estão lotados por causa disso. Então não há uma reversão do cenário, né? Às vezes o dado dentro do Ministério que você lê o artigo tá ok, mas o título às vezes as pessoas entendem errado porque parece a Covid caiu, né? Não, tá muito parecido. Quando você olha loco regional, alguns locais a Covid teve grande destaque, quando você fala sul-sudeste pelo boletim da Fiocruz, né? E alguns locais como nordeste, esses outros vírus respiratórios grande destaque. Por isso que eu fiz até um vídeo do vírus sincicial respiratório e outros que cresceram em alguns locais. Então, no geral, no Brasil, continua preocupante, tá bom? Então vai por esse boletim da Fiocruz, Infogripe, segue esses dados, que esses dados são os mais fidedignos para a gente ver. E às vezes é uma matéria ou outra dando um enfoque num dos dados e às vezes passa a impressão que está ok, está melhorando. Não, ainda não. Obviamente deve melhorar em breve, toda onda acontece isso, tem um aumento, provavelmente o pico, depois começa a redução. Acredito que nas próximas semanas a gente vai ver isso, mas hoje ainda preocupa muito e em especial assusta os dados de vacinação. O próprio Ministério da Saúde mostra uma baixíssima aceitação e preocupa mais ainda os grupos que estão necessários reforços, né, que é a população pediátrica e a população acima de 60 anos, entrou no calendário vacinal. Se você não tomou a dose de reforço esse ano, vai tomar esses grupos que preocupam. Espero que o Ministério abra para os outros grupos também, junto com a vacina da gripe que vai vir por agora, eles adiantaram, mas vamos aguardar. Espero ter ajudado, abraço.